vamos fazer uma regular, NPH lá, que é uma insulina que toma para controle regular. Isso. Ela vai ter um pico de ação em torno de 8 horas depois Aham. que se toma. Se você for fazer atividade física, nesse momento vai ter a insulina exógena, que você não tem controle sobre ela, reduzindo sua glicemia, mais a atividade física que reduz a glicemia também. E aí você tem, durante a sessão, um aumento do risco de você ter uma hipoglicemia. E a hipoglicemia é a queda da glicemia a valores que pode te levar a tontura, desmaio, até convulsionar. Então, né, o diabetes, quem conhece e Aham. acompanha, às vezes dá uma tonturinha, tem que comer um docinho. Porque pelo que ele come, pelo que ele usa de medicamento ou toma de insulina, isso acontece. A glicemia, em algum momento do dia, ela vai cair bastante, ele vai ficar com hipoglicemia, tem uma tontura. Eu vou comer um docinho. Uhum. E se você adiciona aí a atividade física, aumenta esse risco. Então, um risco imediato da atividade física é a hipoglicemia, né? Que a pessoa pode passar mal, pode desmaiar e convulsionar, até coma. Caramba. A hipoglicemia, ela é forte, assim. Caramba, vou levar a coma. Isso eu não imaginava, não, cara. O nosso corpo, por exemplo, quando você passa mal alguma coisa, seu corpo tem mecanismos de fazer isso voltar. Sim. Agora, se você já tem ação de uma insulina exógena e um corpo não muito saudável, aí pode ter um problema maior, né? Então, o grande cuidado para quem toma insulina e faz atividade física é não fazer essa atividade física nos momentos de pico dessa insulina que ele toma. Aí vai de qual insulina ele toma, qual tipo e tal. Então, você tem que tirar o momento de pico e não pode fazer atividade física ali. Professor, não sei se você vai conseguir responder pra gente, mas tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se existem restrições à prática de pilates por pessoas com diabetes. Não. Por ela ser só diabética, não. Aham. Tá? O Pilates são exercícios que envolvem muita flexibilidade, força isométrica, né? Exercícios de estabilidade, principalmente da região torácica, lombar, das costas, né? Essa região que a gente chama de core, né? Uhum. Então é uma atividade física boa. Né, muito boa. A intensidade em termos de frequência cardíaca, ela é mais baixa, então ela não vai elevar tanto a frequência cardíaca nem a pressão arterial. Então é um exercício muito indicado, entendeu? Na verdade, ele é bem indicado para quem tem diabetes. Ele não vai ter o mesmo efeito no controle da glicemia como a atividade aeróbica tem. Então, por exemplo, uma corrida conseguiria fazer com que a glicemia diminuísse mais do que o Pilates. Mas o Pilates é um método de atividade física muito bom. Legal. Não só para o controle da glicemia, mas principalmente para controle articular, força, parte de coluna, né? Então, que são comorbidades que esse diabético pode ter e vai ajudar ele também a ter uma melhor qualidade de vida. Show de bola, a gente tá aqui conversando então com o professor Darlan Miller, ele que é professor de Educação Física, tá dando umas dicas pra gente aqui a respeito de exercícios físicos. Pra você que tem diabetes ou pra você que conhece alguém que tem diabetes. Senhor Luiz Gustavo, tem mais uma pergunta aí? Exatamente. Quero saber, há um limite de glicemia que contraindique a prática de atividades físicas? Se sim, qual que seria esse limite? E por que contraindica uma atividade? Tá, existem sim. Em termos de glicemia baixa, tá? Você com a glicemia abaixo, perto de 60, você já não deve fazer, porque você ainda, se você está em repouso, você não vai sentir nada. Mas baixando um pouquinho mais de 60, você já vai ter uma confusão. A gente, às vezes, quando está acompanhando o diabético, a gente tem que ficar conversando com ele. E aí, às vezes, ele dá uma marcada, sabe? Tá assim, fica olhando pro nada. Aí você pergunta, o que você comeu hoje? Ele não sabe, ele para, ele não te responde. Fica vago. Aéreo, Fica né? vago, entendeu? Fica aéreo, Aham. assim. Ele já tá tendo uma confusão mental. Ele ainda não teve tontura, mas ele tá próximo de ter tontura, tá próximo de escurecer tudo à vista e desmaiar. Então a confusão mental, ela vem muito perto. Então, abaixo de 60, perto de 60, aí já não. Então ela tem que estar ali em torno de 80, 90 para fazer atividade física. E valores mais altos? Valores mais altos em torno de 300, tá? As diretrizes do que é normal de glicemia, ela vai, aí, de acordo com certa literatura, de 80 a 110. Então, de 80 a 110 é o que você estaria normal, né? Acima de 110 entra-se num quadro chamado de pré-diabetes, né? Que alguns consideram, outros falam que isso não existe, né? Pré-diabetes. E quando você já está ali em torno de 200, já é considerado diabetes. Ela pode subir bastante. Em termos de atividade física, acima de 300 ele não é aconselhável.
porque você pode ter o aumento maior disso. Ah, mas a atividade física ela não é hipoglicemiante? Porém, quando você pratica atividade física, você tem a produção de alguns hormônios que a gente chama de contrarreguladores de insulina. Lembra que eu falei que quando você faz atividade física, você não produz, seu corpo naturalmente não produz insulina. Sim. Só vai ser perigoso se essa insulina vem de fora, vem aplicada, mas o seu corpo não produz. Em contrapartida, ele produz adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol, que são hormônios que tendem a aumentar ainda mais a glicemia, né? E aí você pode ter um problema por conta disso. Na verdade, quando ela já está alta, você pode ter uma tendência a aumentar ainda mais a glicemia. Poucas pessoas acabam verificando a glicemia antes de fazer atividade física, mas é um hábito interessante. Principalmente no começo, pessoas que são diabéticas e estão começando a se exercitar, é importante fazer isso tanto antes, durante e depois, por um certo período de tempo, até para entender como é que essa atividade física vai impactar no corpo delas com relação à glicemia, né? Então você acaba entendendo o que acontece com você, como é que você se comporta durante a atividade física. Então é bem legal fazer isso, né? Legal, 5 horas e 23 minutos. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, já que a gente tá nesse gancho da hipoglicemia. Como que eu posso cuidar de uma hipoglicemia quando eu observo que eu tô tendo alguma coisa e quando eu sei que é a hora de parar ali? Nosso corpo ele tem mecanismos próprios de responder à hipoglicemia, né? Então, se você tira o fator que está causando hipoglicemia, rapidamente a tendência é voltar. Se a pessoa tem uma dificuldade, no caso diabético e usa insulina, é importante você ter que estar com alguma coisa de açúcar de absorção rápida, né? Em alguns casos tem que sim levar para um pronto-socorro, né? Se a pessoa, por exemplo, desmaia e não acorda e desmaia, fica bem gelada, tem que encaminhar, chamar um resgate, alguma coisa assim. Você está caminhando no parque e passou mal. Para quem é diabético e está fazendo exercício sozinho, a hipoglicemia ela leva à queda de pressão também. Sim. Né? Então o que é interessante fazer? Você deitar e levantar os membros. Então se você tem um banco ou alguém para segurar suas pernas para cima, né? Então você deita, segura. Isso aumenta o fluxo de sangue para sua região central. Faz com que a região central aumente a pressão por aumento do volume de sangue. E aí, principalmente no seu sistema nervoso, porque o desmaio ele vai porque há uma queda da glicemia. Sistema nervoso, o cérebro usa 98% do que ele consome é açúcar. E também a queda de pressão vai diminuir o fluxo de sangue para o cérebro. Então, quando você aumenta tudo isso, mais sangue chegando, e esse sangue também leva um pouco de açúcar, de glicose, aí você volta. Então, se deu tontura, a primeira coisa, deite, porque se você desmaiar também cai, pode se machucar. Sim, então, deu uma tontura, deite rápido, e se tem alguém do lado, peça para segurar suas pernas, ou você coloca a perna em cima de alguma coisa para ficar mais alto. Fica paradinho, que isso vai voltar um pouco. Se você tem disponível algo doce, principalmente açúcar simples, que é mais rápido a absorção, principalmente, tipo, se tem açúcar ou doce, passa por dentro da bochecha. Olha na só. língua e por dentro da bochecha. Porque os carboidratos, assim, em menor quantidade, claro, eles são mais absorvidos numa parte do intestino chamado duodeno, mas ele começa a ser absorvido desde a boca, né? Então você tem algumas absorções leves na boca. Então você pode passar por dentro da bochecha na língua, né? Cuidado quando a pessoa, por exemplo, está desmaiando e você quer passar açúcar dentro, né? Ela pode travar o dente em você e machucar, mas fácil passar por dentro da bochecha pode fazer isso. E são casos já de extremo que a pessoa já está desmaiando, por exemplo, né? Mas o ideal seria que a pessoa percebeu que tá meio grog já, ou o vista escurecendo, deita, ergue as pernas, se tiver alguma coisinha doce, pode comer. Antes de você perguntar aqui, deixa eu só fazer uma curiosidade. Já teve algum momento que você tava lá dando esses exercícios, que você oferece exercícios e algum aluno chegou a acontecer isso na tua frente, assim? Sim. Por exemplo, uma senhora que era diabética, então ela foi encaminhada pelo médico para tratar. Ela tinha uma que a gente chama de diabetes bem descompensada, então variava muito durante o dia, ela tinha picos altíssimos de dia e hipoglicemia também durante o dia. E aí começou assim, eu acompanhando ela, de repente ela ficou aérea, assim. E aí tal, aí eu já fiz umas perguntas, falei, não, então vamos parar, senta. Tinha um sofá, sentei, depois deitei ela e ela já estava começando a convulsionar. O braço, a mão já começa a fazer... Torcendo, né? Ela já estava segurando o braço aqui, né? O pessoal tá vendo, tá segurando o braço aqui e já quase apagando. A gente passou um pouco de açúcar, né?
e tinha um hospital pertinho e já tava levando ela pro hospital. Quando colocamos ela dentro do carro, ela voltou ao normal, né? Ela Caramba, sentou assim melhorou. dela, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, É um momento, é momentos assim. é rápido. É rápido, Tipo, né? Você sai de si, você perde um pouco da consciência, né? Você fica naquele estado, mas a glicemia se estabeleceu, a pressão estabeleceu, você volta normal, entendeu? Não tem algo que é de... Não, voltou normal, ela... De repente ela, o que eu tô fazendo aqui? Caramba. Tava ali... E já volta normal. Volta normal. Mas mesmo assim a gente encaminhou ela pro pronto-socorro até para fazer melhores verificações, né? Então isso pode acontecer. Como isso pode acontecer, o mais importante é que você tome cuidado para não deixar isso acontecer. Então atenção aos primeiros sinais são importantes, a boa prescrição é extremamente importante. Então, quanto mais intenso o exercício, mais ele tende a diminuir a glicemia, porque mais ele vai consumir a glicose para gerar energia. Então, você pode cuidar disso, né? Não precisa Luiz, tem exagerar. mais uma perguntinha aqui que nosso tempo tá quase terminando. Vamos lá. Professor, assim, como que o senhor orienta para que possa montar um treino para quem tem diabetes? Qual a melhor maneira para você montar, preparar um treino que não exceda os limites, né, para quem tem diabetes e possa atender à sua condição de saúde? Então, assim, a gente tem que enxergar a pessoa como um todo, né? Então, não é só o diabetes que vai levar, a gente tem que levar em consideração. Uhum. Em particularidades com o diabetes, primeiro saber se ele é tipo 1 ou tipo 2. Se é tipo 1, qual insulina toma, em que horários toma. Aí você vai olhar lá e vai tirar, esse horário você não pode fazer exercício, porque você vai ter um risco maior de ter hipoglicemia. Então, primeira coisa. Se ele é tipo 2, ele pode tomar alguns medicamentos, como a metformina, proglifage, né? Alguns medicamentos para isso, que também podem levar à hipoglicemia. E aí você vai fazer uma prescrição, não só para controle, né? Mas, por exemplo, você vai ter que ter uma atividade aeróbica, porque essa atividade aeróbica vai proporcionar maior redução da glicemia. Então, você vai colocar uma atividade aeróbica, mas aí, claro, vai ter o objetivo da pessoa. Eu também quero ficar um pouquinho mais forte, perder peso. E aí você vai tratando, vai adequando e vai prescrevendo essa atividade física de acordo com a capacidade física, estágio de treinamento, né? Iniciante, ela já tem uma boa condição, tanto técnica, para desenvolver atividades mais complexas. Então, mas os mais seguros são esses, por exemplo, musculação é seguro. O equipamento, a chance de você errar é menor, né? Uma atividade aeróbica em intensidade moderada é seguro. Eu vou fazer algo mais intenso, tipo... E uma coisa importante, existem muitos diabéticos que são atletas. Olha atletas só. de alta performance, né? Então, que usam insulina, são atletas. Foram diabetes desde criança, usavam insulina e se tornaram atletas. Então, eles têm que ter um cuidado também. Mas isso quer dizer que não há limites para um diabético, por exemplo. Ele pode ter uma condição física que ele quiser, seguindo passo a passo, desenvolvendo cada capacidade devagar, né? Ele pode evoluir como ele quer. Agora, ele precisa saber que ele requer alguns cuidados, principalmente para evitar a hipoglicemia durante a atividade física. Legal. Entendi. Tá certo, professor. Deixa tuas redes sociais pra todo mundo aí, canal do YouTube, enfim, como é que a galera faz pra vocês estarem seguindo aí? Principalmente o canal do YouTube. Lá no canal você vai ter os links pro Instagram e tudo mais. O canal é Canal Coach D, né? Coloca lá que já a gente tá começando, tá bem bacana. E só se inscrever, compartilhar, seguir a gente. Deixe comentário, é importante isso lá, porque daí a gente vai direcionando de acordo com aquilo que o pessoal quer ouvir, né? Então a audiência vai dizendo, olha, eu quero mais assuntos relacionados a isso, a gente vai trazendo, né? Sim. Então isso é extremamente importante. Legal. Tem muita coisa, a gente até nesse universo, hoje dentro das academias, a gente tem um público ativo, 15 mil alunos. Caramba. São 25 academias, aí temos 15 mil alunos, em torno de 100 Tudo aqui mil... na região de Curitiba. Tem 3 em São José dos Pinhais, 2 em Pinhais e 1 em Colombo, o resto tá em Curitiba, Legal. tá? E então a gente já tem uma influência grande, vamos dizer assim, na saúde do curitibano, na saúde, bem-estar, na estética, né? A gente já atende uma parte considerável aí dos curitibanos. E a gente acaba, nesses anos de experiência, vendo que há muita informação atravessada, muita coisa que um que fala, outro repassa, e a pessoa vai fazendo, né? E acaba, às vezes, errando ou fazendo coisas que não precisava fazer, entendeu? Então, a orientação é importante. Orientação, saber como fazer, e aí, junto com a motivação, eu acredito que é o caminho para você atingir o resultado que você quer, da melhor forma possível, sendo seguro, mas também eficiente. E aí, acho que é isso. Legal. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Agradecemos. Em breve tá de volta aqui com a gente. Opa, obrigado, Tá eu certo? que agradeço. Tá Boa certo. noite. Obrigado, professor.